Há poucos dias eu fiz um vídeo aqui falando pra você que foi um dia do meu aniversário. E se você tá acompanhando a sequência de vídeos aí, você viu que eu falei que no dia do meu aniversário minha esposa fez uma dinâmica onde algumas pessoas falaram coisas sobre mim. E eu fiquei pensando em uma das falas, que foi a fala de um primo meu. Ele falou assim, todas as vezes que eu encontro com o Fred, a gente conversa sobre coisas profundas. E eu fiquei pensando sobre essa profundidade. Você vai entender por que eu fiquei pensando nessa questão da profundidade. Porque quando ele falou isso pra mim, ali na roda de pessoas que estavam aqui na minha casa, logo depois ele falou assim, todas as vezes que a gente conversa coisas profundas e um tempo prolongado. Cara, isso me pegou, por quê? Porque a observação dele, dizendo que eu converso coisas profundas e tempo prolongado, me fez pensar. Todas as vezes que ele vem aqui em casa, a gente fica até altas horas conversando, e a conversa é tão boa e tão intensa que não dá vontade de parar. Tem hora que a gente olha um pro outro assim, fica assim com o olho piscando, porque a gente entendeu que precisa mesmo de dormir, mas a vontade é continuar, porque o assunto vai surgindo um assunto atrás do outro, e a gente percebe que são assuntos profundos, consistentes, dá vontade de ficar, porque gera crescimento e desenvolvimento. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, ele me trazer isso me traz uma característica minha, que é ser profundo. A minha esposa sempre disse assim pra mim, amor, você adora, quando surge um assunto, você adora ficar entrando, aprofundando nesses assuntos. Outra pessoa, que é minha esposa, são pessoas que estão perto de mim. Quando eu penso que essas pessoas estão trazendo esses fatos, essas coisas concretas, eu me analiso a partir de alguém que me ama, de alguém que é verdadeiro comigo. Eu comecei a pensar sobre isso e olhar para minha vida e entender que as coisas da minha vida sempre foram profundas. Por quê? Porque eu tive muitos atravessamentos na minha vida. E o fato de ter tido atravessamentos me fez pensar sobre as coisas e questionar as coisas e querer saber das coisas. Quando eu era mais novo, a minha mãe dizia para mim que eu sempre fui muito questionador. E aí, olhando para esse percurso da minha vida, eu comecei a perceber que o fato de eu ser assim me faz querer ter as coisas para longo prazo. E me faz querer contribuir na vida das pessoas no longo prazo. Se eu trouxer aqui conteúdo supérfluo, simples, básico, não estarei sendo eu. Por mais que eu vá sempre tentar trazer coisas sucintas, simples, para que você consiga entender minha linguagem e onde eu quero chegar. Mas todas as vezes que eu tento explicar alguma coisa de maneira breve, eu consigo, lógico que eu consigo. Mas quando é um assunto profundo, que demanda tempo, que demanda pensamento, que demanda análise, que demanda queimar neurônio, isso me instiga mais. Aí, se tratando do que eu trabalho, né, com essa questão de desenvolvimento pessoal, desenvolver pessoas, desenvolver você que está aqui, de ajudar você a se enxergar, eu queria que você entendesse uma coisa aqui no processo desse canal. Esse canal aqui, eu comecei ele fazendo uma coisa. Você sabe que eu, além de ser terapeuta, também sou professor de educação física, então essa questão de desenvolver pessoas, eu sempre percebi que a minha atuação como professor de educação física, ela sempre foi
voltado para o desenvolvimento da mente das pessoas. Todas as pessoas chegam para mim, querem emagrecer, começa na cabeça. Quero hipertrofia, quero qualidade de vida, quero tudo. Lesão, cabeça. Então, tudo começa aqui na cabeça. E aí, para você entender que a mudança na sua vida, ela vai depender do que passa na sua cabeça e como você alimenta as coisas, e que tem coisas que você carrega, tem coisas, isso é importante você entender, tem coisas que você carrega desde a sua infância. Se você hoje está com 35 anos, 45 anos, 50 anos, você precisa entender que as coisas demandam tempo. Pensar, por exemplo, na fala do meu primo, de profundidade, e que a nossa conversa demora tempo, é pensar que aqui você vai demorar, vai precisar gastar tempo para poder entender a profundidade. Eu procuro sim trazer coisas, elementos da minha vida, mas elementos dos livros, elementos de coisas que eu vou crescendo, elementos de coisas que eu vou absorvendo de outras fontes. Para quê? Para te ajudar a mudar de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais profunda, onde você consiga olhar para a tua vida e perceber, caramba, ao longo de 15 anos eu construí uma mentalidade, por exemplo, sobre relacionamento errada. Eu construí uma mentalidade sobre trabalho errada. Eu construí uma mentalidade sobre saúde errada. E agora eu vou precisar desconstruir. Quando você começa a pensar que você vai precisar desconstruir coisas que foram construídas na sua vida ao longo de um bom tempo, não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser com 2 conversas. Não vai ser com meia palavra. Não vai ser. Vai ser com um tempo. Então você precisa entender que a sua vida, você demorou tempo para construir a maneira como você pensa hoje. Você demorou tempo para construir o seu jeito. Você demorou tempo para descobrir o seu temperamento. Você demorou tempo para entender que a vida que você estava construindo não era sua. Você estava imitando o seu pai ou imitando a sua mãe. Isso demorou tempo e não vai ser com reels de 1 minuto e meio que você vai conseguir ter uma transformação. Comece a sair do efeito dopamina e vai para o efeito da razão, o efeito do entendimento de si mesmo, o efeito do entendimento da sua história, do seu contexto. Anotar coisas, pensar sobre si, pensar a vida que você está construindo. Comece, por exemplo, a fazer assim. Eu gosto muito de fazer isso. Por que eu penso desse jeito? Às vezes você fala com alguém, fala de uma maneira, fala de um jeito, fala sobre um determinado assunto, começa a se perguntar, por que eu falo isso para as pessoas? Por que eu falo isso? Por que essa voz está dentro de mim? O que essa voz significa? Da onde essa voz vem? Eu tenho que aceitar essa voz? Essa conversa interior, a ciência já diz que você, quando você conversa consigo mesmo, é aí que você se entende. É aí que você se analisa. E é aí que você se enxerga. Se você faz isso, você consegue identificar da onde vem a fomentação das suas ideias. Porque tudo tem uma origem dentro de você. As coisas que você construiu, elas vieram de algum lugar. O que você se mantém fazendo vem de algum lugar. Às vezes não foi nem da relação parental, mas foi de alguém que se tornou uma referência para você. Hoje, se você não olha para a sua vida pensando nisso, a sua vida vai estar passando. Sem você entrar nessa profundidade do seu existir. E se você não entra na profundidade do seu existir, o seu existir não tem sentido. É preciso encontrar sentido. Não dá para viver a vida sem sentido, não dá para viver a vida sem buscar esse aprofundar em si mesmo. Isso só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Ninguém, não adianta.
Não adianta. Você pode contratar alguém para te ajudar nesse processo. Mas a resposta... E se você tiver que contratar, contrate. Mas a resposta, ela vai ser tua. Não vai ser em 6 meses que isso vai acontecer. Eu gosto de pensar nesse tempo, vamos botar 6 meses, 1 ano e meio, 2. Porque se você passou 20 anos, 15 anos construindo de um jeito, não adianta. Não adianta com 6 meses. Um mínimo aí de 1 ano, 2, 3, para você conseguir começar a ter comportamentos novos, de uma pessoa madura, de uma pessoa firme nas suas convicções, mesmo sabendo que as consequências não são favoráveis para outras pessoas e outras pessoas vão julgar você. Porque se você não for construindo, solidificando, pensando, repensando, decidindo, acertando, indo contra o que as pessoas pensam sobre você, que pensam isso há muito tempo, se você não for construindo isso na sua cabeça de maneira sólida, você não vai permanecer na longevidade dos seus pensamentos transformados, das suas ações transformadas. Você vai sempre tender a voltar àquilo que era cômodo para você ou aquilo que está construído na cabeça das pessoas. Porque, veja, vai acontecer de pessoas falarem assim para você: nossa, você não pensava assim. Nossa, você está com esse tipo de pensamento. Nossa, você não tinha esse tipo de raciocínio. Nossa, você não respondia logo de imediato. Você antes não discutia, você antes aceitava tudo. E você tende a voltar para esse lugar que as pessoas acham de você. E não a sustentar o seu progresso, e não a sustentar o seu amadurecimento, e não a sustentar as suas ideias. Por isso que eu digo que demanda tempo, por isso que eu digo que demanda aprofundamento, por isso que eu acredito que as sugestões que eu trago aqui, com profundidade, com vídeos longos, com vídeos pensados, com vídeos conversados, com vídeos com ideias, com vídeos com pensamentos que precisam de análises, não só sobre o que eu estou falando, mas como que isso ressoa dentro de você e o que isso ressoa de você. Se não tiver esse tipo de profundidade, você não vai conseguir, ao longo do tempo, manter-se mudando e manter-se crescendo. Isso impacta no seu trabalho, isso impacta nos seus relacionamentos, isso impacta na sua vocação, no seu chamado a essa vida, no seu chamado a essa existência. Então, dentro dessa conversa que eu estou tendo aqui com você nesse vídeo, a partir daquilo que eu ouvi o meu primo falando para mim no dia do meu aniversário, eu fiz um vídeo, pensei sobre isso e repensei. Olha só, o que eu estou trazendo para você aqui é a segunda vez que eu estou pensando sobre o mesmo assunto que aconteceu lá dia 1º de dezembro. Hoje é dia 17 de dezembro, 1h pouca da manhã. Então, 17 de dezembro, 1h pouca da manhã, eu estou repensando uma coisa que eu pensei dia 1º de dezembro, que são 16 dias atrás. 16 dias atrás, eu estou pensando a mesma coisa que eu pensei. Pra quê? Pra que isso? Isso não é doideira, vai por mim, isso não é doideira. Isso é uma forma de construir algo profundo e sólido em mim mesmo. Ninguém vai parar para fazer isso comigo. Ninguém vai parar para entrar em mim, até porque as pessoas nem sonham que isso esteja acontecendo. E de fato, as pessoas não vão nem sonhar aquilo que está acontecendo dentro de você. Só você tem a possibilidade de fazer isso por você. Só você está aqui agora recebendo esse estímulo. Só você vai ter a possibilidade de pegar isso aqui e fazer esse movimento interior. Esse movimento interior para você crescer de maneira sólida e a sua vida ter sentido e significado. Aí quando as pessoas pararem perto de você, ou você parar perto das pessoas, vão sentir isso que o meu primo sentiu comigo. Fred tem profundidade. Fred é um cara que gasta tempo. E eu gasto mesmo. Eu gasto tempo com as pessoas. Eu sou insistente. Eu insisti com a minha esposa,
com os meus filhos ali, na moral. Às vezes eu paro com os meus filhos e eu olho no olho deles assim, ó, eu vou conversando com eles, conversando. Mas eu vou sustentando. Mas por que você está pensando isso? Mas de onde isso vem, meu filho? Mas você ouviu alguém falar isso? Você construiu isso? Mas como é que foi? A partir de quê? E tal. Mas aí eu vou perguntando, sabe pra quê? Pra gastar tempo com ele. Pra ele perceber que o pai dele tá presente. Pra ele perceber que eu tô ali. Ele vai colocando coisas pra fora. Eu vou trazendo devolutivo. Eu vou devolvendo pra ele. Eu vou falando de coisas que eu já vivi. E essa troca é tão gostosa. Aí você vai ver, já passou 15, 20 minutos. E a gente ali. E a gente ali conversando. Meu filho mais velho tem 8 anos. 8 anos. Ah, pô, Festa, tá de onda, né? Sim, isso pra mim é muito caro. Esse assunto que eu tô dizendo pra você aqui é um assunto muito caro pra mim. Por quê? Porque eu não quero passar pela vida das pessoas e daqui a pouco morrer e não deixar nada. Não que eu dependa disso, não é uma dependência. É porque pra mim a vida tem muito sentido. Transcende, vai além, é espiritual, é profundo, vai muito além de você pegar, por exemplo, uma conversinha ali supérflua de pessoas que estão pensando na sua, sei lá, tô pensando numa coisinha simples. Eu gosto de coisas que me dão prazer. Eu gosto de coisas que me dão a sensação de que eu estou bem. Eu não posso ficar vivendo de sensação, não quero ficar vivendo de sensação. Eu quero pensar, sabe o quê? Eu tô bem. Eu vou tratar as pessoas bem. Eu tô mal, eu vou tratar as pessoas bem. Eu tô mais ou menos, eu vou tratar as pessoas bem. Eu tenho uma característica de ser uma pessoa muito constante nos meus comportamentos, na minha relação com as pessoas. Então eu trago isso pra cá. Eu trago isso pra você. Para que você se perceba, e se você não está sendo uma pessoa constante, para que você comece a pensar, por quê? Por quê? O que está acontecendo? Às vezes as pessoas carregam ansiedades porque não conseguem se ler. Elas não conseguem ler a própria vida. Ler a própria vida. Que palavra é essa que está aqui que eu posso ler na minha vida? E aí eu trago para você, leia a sua vida. Leia a sua vida. Se leia, se entenda, se investigue. Para perceber se você está uma pessoa profunda ou se você está uma pessoa superficial. Eu considero até que se você chegar para as pessoas que convivem com você e perguntar, você me considera uma pessoa profunda ou superficial? Como que você me enxerga? E aí a pessoa vai ter a possibilidade de dizer para você, e isso vai te dar pensamentos, isso vai te dar reflexões. Você vai poder olhar para a pessoa e falar assim, pô cara, obrigado, sabe por quê? Porque eu estava pensando, como que eu sou, se eu sou profundo, se eu sou superficial. Se você ouvir da boca da pessoa que você é uma pessoa superficial, comece a se perguntar como que você pode virar uma pessoa profunda. Talvez a maneira de você se tornar uma pessoa profunda é procurando gastar tempo com as coisas que você faz. Um exemplo. Você deu o expediente do trabalho, você já quer ir embora. Calma. Você vai para academia, você já quer sair correndo. Calma. Você pega um livro, você lê uma página, leia 3, 4. Você está comendo, já quer comer rápido, coma devagar. Você está conversando, já quer que a pessoa fale logo que ela tenha. Ouça as pessoas. Isso já vai mudando para você. Porque você vai precisar fazer as coisas com mais calma. E entenda, você não recebeu informações, crenças, você não foi desenvolvendo isso do dia para a noite. Isso demorou tempo. Você só não percebia porque você não fazia leitura sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Agora você está tendo a oportunidade de começar a entender que ler-se, ler a sua vida, ler o seu dia, fazer exame de consciência, se examinar, vai te dar a possibilidade de enxergar coisas e essas coisas também vão demorar tempo para acontecer, para mudar. Se você faz leitura sobre si mesmo, e continua com os mesmos comportamentos de um mês atrás, 2 meses atrás, semana passada,
horas atrás, você não vai conseguir fazer essa mudança para frente, futura. Então, perceba-se, leia-se, entenda-se, para que você consiga fazer as mudanças profundas de longo prazo e sustentáveis, para que nenhuma palavra dos outros possa impactar sua mente, o seu coração, ao ponto de você querer voltar atrás. Isso vai demorar tempo. Eu não queria que você ficasse triste com isso, não. Mas não vai ser de uma hora para outra. Fica triste, não. E se tiver ficar triste também, entenda, isso é amadurecimento. Isso é pensar de uma maneira que você queira construir algo sólido. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!